Estamos transmitindo, pessoal. Pode ir lá, Rodrigão. Paz do Senhor, pessoal. Tudo bem com vocês? Paz do Senhor, os jovens pregadores, né? Mais uma aula do nosso curso de jovens pregadores. Agradecer primeiramente o nosso pastor presidente, agradecer a Deus, nosso pastor presidente, pastor Carlinhos, nosso coordenador geral, Marcos Stanley, e a toda a coordenação geral da Humânica Jomir, e a todos os setores do campo. Amém? Nossa aula hoje será com o nosso ilustríssimo pastor Cleison de Castro sobre oratória. Vamos falar aqui rapidamente acerca do curso comunicado aqui. Todas as aulas serão online no nosso canal do YouTube da Humânica Jomir. Terá direito a certificado somente os alunos que assistirem às aulas e realizar todas as provas. Após a aula, favor responder a enquete, ela vale como participação e justificativa de presença. Toda quinta-feira será liberado no grupo o link da prova, todos devem realizar até sexta-feira à meia-noite. Os alunos que estudam, trabalham ou têm uma justificativa aceitável deverão responder a enquete para receber o link da aula gravada. Vamos orar para nós passarmos para o nosso professor, pastor Cleison de Castro, né? Pregou no nosso lançamento do tema da Humânica Jomir do ano 2025. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, nós estamos orando, Senhor, a Ti, ó Pai, pedindo ao Senhor que você possa abençoar essa aula, abençoar nosso pastor Cleison, derramar a tua unção sobre a vida dele, toda a sua casa, toda a sua família, e que essa aula, meu Pai, possa ser a bênção para as nossas vidas, que nós possamos aprender mais a tua palavra. Abençoa cada jovem pregador que tem esse desejo na alma, Pai, de ouvir a tua voz, aprender a tua palavra, Senhor, que você possa abençoar, derramar a tua unção em nome de Jesus. Amém. Pastor Cleison, seja bem-vindo. Pastor Rodrigo Mar de Cajumbi, é uma honra, uma alegria, uma satisfação poder estar com vocês e ser parte de mais um momento tão especial. Estou com a camiseta, né, para estarmos aí nesse momento tão extraordinário. O líder geral, na pessoa do Matheson, eu também cumprimento aí todos os demais que estão, Gustavo, Ana, Rodrigo, também o nosso presidente, que Deus possa abençoá-lo de uma forma extraordinária. Rodrigo, é comigo agora? Posso prosseguir, então? É isso? Posso Sim, pastor. Para frente? Maravilha. Gente, olha só. Como a nossa aula tem interação pelo YouTube, provavelmente ela tem delay, para quem não me conhece, acho que todos me conhecem, eu sou Cleison de Castro, e venho trabalhando com a comunicação, não só com a pregação, mas com a comunicação humana nos últimos anos. Eu sou pastor na Assembleia de Deus, eu sou formado em bacharel em teologia, sou bacharel em psicopedagogia, sou mestre em ciências da religião, sou doutorando em teologia, sou pós-graduado em história da igreja, em docência do ensino, também em interpretação bíblica, especialista em comunicação oratória, gestão de crises e análise comportamental, e eu sou terapeuta. Tudo isso, toda essa formação que tenho, é para servir a igreja com mais excelência. Nunca para altruísmo, prepotência ou arrogância, mas para servir a igreja e servi-los também hoje com esse privilégio que Deus tem me dado de ter algumas formações, tá bom? Gente, vocês devem ter recebido ao longo do dia, pela vida do líder de vocês, o Matheson, uma apostila em PDF com 32 páginas, que é o conteúdo que nós vamos tratar hoje. Por se tratar de uma aula dinâmica, e nós temos aí 50 minutos de aula, porém eu quero reduzir lá a 40 minutos, a fim de que nós tenhamos aí 10 minutos de uma contra-resposta, de nós tentarmos responder, aí eu vou deixar com a liderança para coletar as perguntas ao longo da aula, e as que forem semelhantes, nós captarmos e respondemos em uma única pergunta, tá bom? Então, nós temos 40 minutos. É importante lembrar que esse é um nível 1, tá, gente? De comunicação, de oratória, tá? Para isso, eu fiz para vocês, montei para vocês uma apresentação em PowerPoint que eu quero dividir com vocês, tá bom? Para essa noite, a fim de que nós tenhamos aí a melhor proeminência dessa aula e vocês possam ter melhor resultado. Vê se melhorou um pouco o áudio aí, gente. Eu aumentei aqui de novo o áudio para vocês. Vê se melhorou um pouquinho o áudio aí de vocês. Melhorou, 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 melhorou. Está melhor? Está melhor? Ficou melhor? Vamos lá? Está muito baixo? De novo? Melhorou? Está melhor? Falei mais alto? Está melhor ou não? Maravilha, maravilha. Estou olhando no YouTube, aqui e ali. Eu acredito que tenha melhorado. Melhorou sim, pastor. Maravilha. Então, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês aí essa tela, tá bom? Minha apresentação, para que nós tenhamos aí proeminência.
Gente, o que é oratória? Né? Quais são os princípios da oratória? A oratória é a arte da comunicação, a arte da expressão, a arte de falar, a arte de comunicar. É importante lembrarmos, isso tem que ser fixado, se vocês puderem colocar isso na apostila, no lápis, com caneta, em um papel, é muito importante, de que nunca e de forma nenhuma, mesmo nós hoje falando de forma técnica, teórica, podemos esquecer que a pregação bíblica, ela primariamente ela é espiritual, porque a sua origem é bíblica, e como tal, a Bíblia tem por inspiração a espiritualidade, ok? Mas a pregação é um ato central, é dela pela qual nós conhecemos o texto, que diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. É importante entendermos que o ápice de saída é a fala, e o ápice de recebimento, receptor, é a audição. Tem um texto de Isaías que vai dizer como pregarão se não há, como irão se não há quem pregue. E aí a expressão original vai dizer como pregarão se não há quem diga. É importante entendermos que para que alguém possa ouvir e entender, precisa haver alguém que pregue, alguém que esteja disponível para pregar. E a pregação é exatamente isso. A pregação é esse ápice, essa expressão, essa apresentação, de fato, acerca da palavra. E o que é a pregação, Cleiton? Pregação é o ato central da fé. É um local sagrado de transformação, geralmente feito com um conglomerado de pessoas, a fim de ouvirem e receptarem informações bíblicas para que elas possam levar para a sua vida. Mas como pregar? Como apresentar a pregação? Como fazer isso dentro do ministério da pregação? Com a fala. É importante dizer que se nós fôssemos hoje aqui, se vocês fossem ucranianos, né, ou russos, dificilmente nós teríamos condições de conversarmos e vocês estarem entendendo. Por quê? Porque a pregação demanda de compreensão. É necessário de que quem fale, de quem ouve e de quem ouça tenha a mesma capacidade intelectual e também relação, idioma e entre demais. No terceiro slide, lá na página de número 10 de vocês, que vocês devem ter no celular, em algum lugar, vocês vão ver que a oratória não é algo que começou agora. Mas eu preciso de fato, eu necessito de fato ter uma oratória para que a mensagem seja comunicada. Eu necessito de que a oratória ter uma forma melhor de falar. Poxa, o evangelho é simples, a mensagem é simples, Jesus era simples, os discípulos eram simples. Toda essa apresentação que nós temos, e não é errada, porém também não é certa, mas é importantíssimo compreendermos de que o evangelho, a essência do evangelho, está pautada nitidamente na capacidade do ouvinte ser alcançado pela mensagem. E quando a mensagem é dita, falada, apresentada com excelência, automaticamente o ouvinte passa a ter sucesso na captação. Como é gostoso ouvir quem canta bem, não é? Aos músicos que estão aqui, os jovens que estão aqui, como é bacana nós ouvirmos um músico que toca bem no teclado, dedilha, usa as escalas corretamente. Como é bom nós ouvirmos alguém que tem um ápice na fala. Então, sim, a mensagem bem comunicada automaticamente será melhor ouvida do que a mensagem mal comunicada, ok? E qual é o conceito disso? Para que serve a oratória? A oratória serve para superar as barreiras da comunicação. Provavelmente, entre as 77 pessoas que estão online pelo YouTube, alguns de vocês têm uma dificuldade de falar, de comunicar, vergonha, de estar diante ao púlpito, diante a pessoas, comunicar, pegar no microfone e desenvolver. Tudo isso nós vamos ver hoje. Essa capacidade que Jesus tinha, que Paulo tinha, Apolo tinha, e que Pedro desenvolveu, é comunicação, retórica e oratória. Se vocês pudessem marcar, seria excelente. Oratória, retórica, e automaticamente afunilarão, se transformarão na revelação da comunicação, ok? E para que a oratória, Cleiton? Essa excelência, essa capacidade de falar melhor, para que você possa perder o medo de falar em público. Alguém me pergunta nas minhas aulas, Cleiton, por que eu travo? Por que eu fico com medo? Por que eu fico nervoso? Por que eu sou? Por que eu preparo um conteúdo? Quando eu chego diante das pessoas, eu fico nervosa ou nervoso e não falo nada do que eu disse? Por que eu estou pregando e as pessoas perdem a atenção? Por que eu não consigo ser mais claro? É importantíssimo entender que a oratória serve para isso, para que nós percamos o medo de falar, para que nós vençamos as dificuldades de manter a atenção do público.
as palavras corretas, das formas corretas, das maneiras corretas para que as pessoas possam alcançar sucesso. A clareza vem com prática, metodologia, e escreve aí clareza, falar bem, não é um dom, é uma metodologia aplicada que gera desenvolvimento, tá bom? Isso é muito importante para que vocês possam entender de forma clara o que é, de fato, a oratória, a comunicação em sua excelência, tá bom? Não só isso, mas organizar de forma lógica as ideias e ter uma linguagem envolvente. O tom da voz, os gestos que nós utilizamos, a postura diante ao púlpito, tudo isso envolve. Se você olhar para um comunicador de excelência, alguém que faz isso para viver, alguém que vive disso e para isso, você vai perceber que existe uma forma muito bem colocada, apresentável, didática, de acontecer para que as pessoas possam lhe ouvir com clareza, tá? Isso é muito importante, isso é oratória. Mas, Cleison, quando surgiu a oratória? A oratória surgiu milenarmente atrás, ainda no tempo da Grécia, quando os homens como Sócrates, homens como Platão, homens como Aristóteles, precisavam dizer às pessoas aquilo que eles pensavam. E era difícil porque eles precisavam dizer aquilo que estava dentro deles. Então, manifestar aquilo que tem dentro de mim com clareza. Eu tenho uma frase que digo muito, gente, vocês que estão agora na aula, que é: verdade não é o que eu digo, verdade é o que as pessoas entendem. Então, quando é que a verdade se tornar a verdade? Quando eu obtiver e tiver a capacidade de falar com tal clareza, não o que eu quero, mas a forma como a qual as pessoas precisam entender. Eu nunca me absterei de falar a verdade, mas eu sempre falarei a verdade de forma com que as pessoas entendam aquilo que eu estou tentando declarar. Isso é oratória. A oratória se subdivide em várias facetas, é o que nós vamos ver com o tempo e ao desenrolar do tempo, para que nós aprendamos os discernimentos, as raízes, não só dele, mas Jesus foi um grande comunicador. Se vocês analisarem tecnicamente os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, vão perceber que existe uma semelhança muito grande em Jesus com metodologias. Ele usa pessoas, ele aponta questões históricas, ele faz comparações. Lembra da mulher, quando ele diz no poço, mas os cachorrinhos? É uma comparativa. É uma forma de trazer a atenção da mulher a uma verdade difícil de ser dita. Isso é oratória, isso é comunicação, isso é técnica. Se vocês puderem anotar mais um pouco, eu já vou calmar para a gente conversar, vão entender também de que pregação, ainda que espiritual, e não esqueçam, para pregar é preciso orar, jejuar, consagrar, viver uma vida de santidade, mas eu preciso compreender que a pregação é uma arte, é uma técnica, que se desenvolve debaixo de oração, jejum e comunhão com Deus, porém com metodologia. Eu preciso tornar a mensagem impactante. Por exemplo, todos aqui vão concordar comigo que nós tivemos um presidente da República, mulher, que tinha uma dificuldade de comunicação, não é? O presidente anterior também tinha uma dificuldade muito grande de comunicação e oratória, porém ele se utilizava de um mecanismo de fúria, de endoência, de pesado ser, para que ele atraísse as pessoas. Então, existe uma técnica para você poder falar aquilo que precisa dizer da forma pelas quais as pessoas conseguirão entender. Ok, gente? Até aqui, tudo bem para vocês? Todos estão interligados comigo? Nós vamos prosseguir. Como é que está aí? Pessoal do YouTube que está comigo, se vocês puderem falar, se vocês estão comigo e estão entendendo, será transcendental, e aí eu vou para a próxima parte. Maravilha? Eu vi aqui, está tranquilo, nós podemos seguir. Aí o pessoal da coordenação vai lendo, vai comunicando, vai me dizendo, e nós vamos seguindo aqui. Cleiton, qual a origem da palavra oratória? Para nós entendermos, para quando me perguntarem etimologicamente, ou a origem histórica dela, ela é orare, que significa suplicar, falar, expor, ok? A expressão orare, essa expressão, essa arte da oratória, tinha como sentido trazer clareza às pessoas. Por quê, Cleiton? Porque eu acabei de falar, tem pessoas que têm muitas ideias, pensam muito, não é? É uma pessoa num ambiente de roda, de comunicação entre amigos, alguém inteligente, fala bem, se apresenta bem,
Porém, quando ele tem que transmitir uma ideia mais técnica, bíblica, teológica, ele não tem a clareza, essa capacidade de poder, de fato, comunicar o que deveria comunicar. E a oratória serve para isso. Para quê? Para que eu possa, de fato, conseguir transmitir a ideia pela qual está em minha mente. Ok? Essa transformação, essa necessidade de transformação, ela vai acontecer, e vocês vão estar comigo agora na página número 13, por gentileza. Quais são os mecanismos, Cleison, dos pilares da oratória? Está lá na página 13. Quais são, Cleison? E aí agora nós vamos pegar papel e caneta. Porque eu nunca vou poder ser um comunicador excelente se não entender algumas coisas. Eu posso comunicar bem. E é um contraponto, tá, gente? É uma ação que tem duas vias. Ao mesmo tempo que existe alguém que tem um grande conteúdo e não consegue comunicar, tem pessoas que comunicam bem, mas não têm conteúdo. Ok? Vocês já devem ter visto, não só pregadores, mas pessoas, homens, mulheres, que ele tem muito conteúdo e não consegue transmitir. Ele é uma pessoa que transmite muita coisa, mas ele não tem conteúdo. Então, qual é a base da oratória? Qual é a base da oratória? Qual é a base da oratória? A base. Qual é a base? A base da oratória. Eu falei para vocês sobre etimologia, falei para vocês o que é, mas qual é a base da oratória, Cleiton? Depois vocês podem ver esse vídeo, tá, gente? Ele é online, mas ele vai ficar gravado. Nós temos 40 minutos para falar de um assunto que precisa de 6 meses. Então, eu estou sendo mais sucinto para que vocês possam entender. Qual é a base da oratória, Cleiton? A base da oratória é o conteúdo que você quer apresentar. Não adianta você comunicar bem se o seu conteúdo for ruim. Então, para que eu possa ter um conteúdo bem comunicado, eu necessito ter uma boa exegese bíblica, uma boa hermenêutica bíblica e uma boa homilética bíblica. E o que é, Cleiton? É a capacidade de extrair do texto o conteúdo correto, bíblico, sem heresia, é a capacidade de interpretar o texto corretamente, para que depois eu possa desenvolver o texto às pessoas. Eu posso falar bem, mas se o meu conteúdo não for bom, não adianta eu querer falar bem. Eu preciso ter um conteúdo. E para ter conteúdo, livro, Bíblia, leitura, diária. Eu preciso ler, eu preciso estudar. Não estudar para pregar. Eu sempre digo, marque aí, de que quem estuda para pregar sempre pregará de forma equivocada. Eu tenho que estudar para a vida. Eu tenho que estudar para a vida. Quando eu estudo para a vida, automaticamente, quando eu for pregar, a minha alma estará cheia de conteúdo. E tendo uma base sólida de conteúdo. Base sólida de conteúdo. Gente, o conteúdo está na apostila. Eu tendo a base sólida de conteúdo. Base sólida. Se eu tiver a base sólida de conteúdo, página 13. Se eu tiver um conteúdo eficaz, basilar, forte, bíblico, poderoso, que falou comigo, que eu passei horas estudando, orando, jejuando, automaticamente a minha comunicação será extraordinária. Até aqui, e fica tranquilo, gente, eu dou aula há 20 anos. Até aqui eu lhes apresentei o que é oratória, para que a oratória serve, para quebrar o medo, para quebrar a dificuldade de comunicação. Lhes apresentei a origem da oratória, tudo está na apostila, ok? Grécia Antiga, Aristóteles. Lhes apresentei o que significa orar, falar, e agora estou lhes apresentando que para que eu possa ter uma boa oratória, não adianta ter oratória se não tiver conteúdo. Eu preciso ter um bom conteúdo. A pergunta que fica é, como está o seu nível de conhecimento? Ele está bom? Ele está médio? Você precisa ler mais, ler menos? Como está essa questão de conteúdo para você? Porque um bom conteúdo te dará a capacidade de você falar de forma extraordinária às pessoas que lhe ouvem. Alguém me pergunta pelo Brasil, Cleiton, como você desenvolveu uma boa oratória, uma boa comunicação? Nessa apostila é a minha vida. Eu aprendi que eu precisava comunicar, porém, para comunicar, eu precisava de um bom conteúdo. Cleiton, então a base de uma boa oratória é ter um bom conteúdo? Bom conteúdo, ok? Até aqui. Excelente para vocês? Fica tranquila, gente. Fica tranquila. Está tudo na apostila. Eu vou recapitular a cada 5 minutos o conteúdo de forma construtiva, ok? Nós falamos o que é oratória, falamos a origem da oratória, Sócrates, ok?
falamos a origem da oratória, para que serve a oratória, para que eu perca o medo. Para uma boa oratória, tem que ter uma boa comunicação, falar bem. Para falar bem, eu tenho que ler. Para que eu possa ter uma boa comunicação, um conteúdo é a base, é a estrutura. Cleison, eu tenho um bom conteúdo. Cleison, vou desenvolver um conteúdo. Qual o segundo passo? Eu tenho um bom conteúdo, Cleison? Não, eu preciso fazer um bom conteúdo. Eu não tinha um bom conteúdo, eu só falava muito bem. Pois bem, junte agora um bom conteúdo com falar bem, só que falar bem e ter uma linguagem corporal ruim não te dará sucesso na comunicação. Página 13, segundo parágrafo. O uso adequado da fala, com o gesto, a entonação da minha voz, me dará automaticamente sucesso ou insucesso na mensagem. Vou explicar. Quem me viu pregar na abertura, Rodrigo, Tiago, vai lembrar de que eu comecei uma mensagem tranquilamente, lhes introduzi o texto, lhes expliquei o texto e lhes apliquei o texto, correto? Com oratória. Em certos momentos eu estava mais calmo, metódico, mas houve momentos de necessidade que eu trabalhei a minha linguagem corporal. Todos lembram? Quem está comigo no YouTube? Não havia vezes que eu batia a palma, vibrava, fazia ênfase com a mão para frente. Isso é linguagem corporal. Porque por muitas vezes a tua mensagem falada, com um bom conteúdo que você carrega, vai ser entendido se você der ênfase àquele momento. Você já deve ter visto pregadores de alto nível que vocês gostam, pentecostais ou não pentecostais, independente, daqueles quais se utilizam de linguagem corporal. Mas a linguagem corporal, anota aí, gente, página 13, segundo parágrafo. A linguagem corporal, que também fala, porque eu não falo só com a boca, eu falo com a atitude, não está somente na hora que eu prego, ok? Porque tem gente que prega bem, fala bem, tem conteúdo, mas quando chega no culto, em vez de participar do culto, estar com os jovens, está mexendo no celular, olhando para cima, perna cruzada, bocejando. Vocês já devem ter visto isso. E provavelmente gerou em vocês uma indignação, porque a pessoa que estava no meio de vocês, em vez de participar, estava em outro mundo. Então, a linguagem corporal fala. Na linguagem corporal que fala antes da mensagem, durante a mensagem e depois da mensagem, eu preciso entender de que minha linguagem corporal fala com a roupa que eu uso, com a cor que eu uso, da forma que me visto, da maneira que me visto, da maneira como eu estou. Falar não é só com a linguagem da lalação, com o que eu falo, mas com a minha linguagem corporal. Essa é a terceira parte da metodologia. Cleiton, então quer dizer que se eu, recapitulando, quer dizer que se eu entendo o que é oratória, se eu uso a oratória para perder o medo, oratória é falar melhor, falar com eloquência, significa falar, expressar. Se eu desenvolvo um bom conteúdo, eu também tenho uma boa postura, me visto bem, me coloco bem, participo do culto, estou com os irmãos, vibro em todas as horas, sou parte do culto. Qual é a próxima parte? A próxima parte é você criar uma conexão com o público. Então, a oratória me explica pela retórica. Anota aí retórica, porque não está na apostila, eu vou parar para vocês anotar. A retórica é essa capacidade de eu ter uma ligação com o público, ok? Como é que eu faço isso, Cleiton? Poxa, é importante você falar com as pessoas, citar os nomes, elogiar, olhar para alguém, estimulá-la naquilo. Eu fiz isso na minha mensagem, eu vou usar a minha porque eu não vejo a mensagem de outras pessoas no evento de vocês, mas eu fiz isso, ok? Ok? Eu fiz isso. Na mensagem que eu estava pregando no começo do ano com vocês, eu fui participativo, vibrei, trabalhei, eu estive interligado. Então, eu preciso criar uma conexão com o público. De que forma, Cleiton? Diz para nós três formas de eu me conectar com o público. Primeira delas, cite nome. Segunda delas, Cleiton, qual é a segunda forma de eu me conectar com o público? Ora, fale com as pessoas, se comunique com as pessoas, fale com o pastor, chame pelo nome, chame a esposa do pastor, chame a liderança para que você possa ter conexão. Saiba o nome, aprenda o nome, aprenda o local, olhe para as pessoas, não pregue de olho fechado, gente. Pregar de olho fechado
gera inconexão, prerrompe a conexão, ok? Então, haja de forma com que as pessoas estejam sentindo parte de você. Sinta o que ela está sentindo. Olhe para elas, ore por elas, toque nas pessoas, na cabeça, ok? Com ousadia, com coragem. Isso é a essência do tripé, tá lá na página 13, tripé da comunicação. Maravilha, gente? Até aqui, tudo bem para vocês? Entre a compreensão? Maravilha para vocês até aqui? Podemos prosseguir para a próxima parte? Para a próxima fala? Ok? Maravilha? Então eu vou seguir. Cleison, quais são os próximos pilares da oratória? Vamos lá? Deve estar aparecendo daqui a pouco para vocês a interpretação bíblica, a voz. E eu queria muito que vocês olhassem isso na página 13. Eu vou parar um pouquinho aqui, por favor. Tá? A primeira, para vocês lembrarem disso, de que nos pilares da oratória, depois eu vou mandar para vocês essa apresentação, que é o resumo das anotações para vocês terem aí, tá bom? Beleza? Fiquem tranquilos, eu vou mandar para vocês a apresentação. Acalme o coração de vocês. Vou mandar essa apresentação para vocês, onde eu estou seguindo exatamente ponto a ponto. Eu estou na página agora, Pilares da Oratória. Na apostila de vocês, página 13, ok? Partindo para a página 14. Glória a Deus. Os pilares da oratória, Cleison. Uma boa comunicação, uma boa postura, uma boa entonação. Mas vocês já perceberam, né? E aí é uma expressão de apresentação, que na comunicação eu também tenho tom de voz, ritmo de voz e clareza de voz e projeção adequada. Vamos repetir para vocês anotarem? Vamos repetir? Vamos lá? Tom, ritmo, clareza e projeção adequada. Tudo isso é o bojo da excelência da comunicação. Vocês já devem ter visto, de algumas vezes, em que o pregador quer dar ênfase à frase, 2 vezes ou 1 vez, ele começa a subir o tom, ele começa a vibrar, ele abre a boca para ter clareza, ele projeta o corpo para frente, ele dá ênfase àquilo para mostrar aqui novo que aquilo é importante. Ok? Eu preciso entender as nuances de quando eu preciso falar mais calmo, mais tranquilo, mais baixo, para que a pessoa entenda que aquilo é um momento de paz. Tudo isso são nuances, com N, gente, com N, nuances, das quais também estão os gestos. Eu preciso ter equilíbrio no gesto, com as pessoas, para que possa dela surgir a continuidade. Tá bom? Gente, vamos lá, vamos para o próximo. Eu estou na página 13, mas agora eu estou indo para a página 13, para a página 14 e 15. Até aqui tudo bem, gente? Até aqui tudo bem? Estou vendo que está indo aqui dentro das possibilidades que nós temos adiante. 10:04, ainda dá tempo, eu estou na página 13, mas eu queria que vocês fossem, por favor, para a página 14 e 15, aonde eu falo sobre a voz como instrumento da pregação. Lá na última parte, último parágrafo, a voz como instrumento da comunicação. Projeção vocal. Cleison, o que é projeção vocal? É o que eu estou fazendo desde o começo da aula. Alguém disse, Cleison, está baixo o som. E eu, então, ergui o tom e continuei falando. Gente, a aula é gravada. Pelo amor de Deus, acalme o coração de vocês. É só voltar e reassistir ela 10 vezes, tá bom? Para a gente não perder o conteúdo. É mais fácil eu falar de forma lógica, bem construída, e vocês possam rever a aula, do que eu não falar o conteúdo e vocês ficarem pela metade com o conteúdo, ok? Então, entendendo que a aula é só 1 hora e ela é uma aula básica, ok? Básica. Calma o coração de vocês, em nome de Jesus. Vocês vão voltar à aula, depois vão ver elas 3, 4 vezes para vocês colocarem em prática, porque vai ter o conteúdo da aula, o conteúdo da apostila em PDF, e ainda vou enviar para vocês a apresentação em PowerPoint para vocês entenderem cada ponto que eu falei e acompanharem a aula e o PowerPoint, tá bom? Então, na página 15, voz como instrumento. Voz como instrumento. Todo mundo já viu uma guitarra, não é? Ok? E se você aumentar o volume, ela não fica mais intensa? E se você diminuir o volume, ela não fica menos intensa? E se você acelerar, ela não fica mais rítmica? E se você diminuir, ela não fica mais melódica? Rítmica é aquela intensidade, como o coração. Melódica é aquela coisa mais
trabalhada, mais tranquila, ok? A pregação precisa, gente, precisa ser estudada e construída para que eu a comunique durante 40 minutos da minha oportunidade com esse conhecimento rítmico. O que é conhecimento rítmico, Cleison? Eu vou ler o texto, eu vou explicar o texto e eu vou aplicar o texto. Eu não posso começar lendo o texto gritando. Me permita a expressão liderança, numa linguagem jovem, igual um louco, gritando. Não, a leitura tem que ser compassada, ritmo, tranquilo. Depois eu começo a explicar o texto com lógica, dou ênfase, mas é quando eu aplico o texto que eu coloco energia para que as pessoas entendam, ok? É sobre isso que nós estamos falando como voz, como instrumento. Bacana? Vamos para a próxima, por gentileza, gente? Vamos, eu estou indo. Vamos lá. Cleison, quando é que a mensagem se tornará uma mensagem de impacto? Quando é que a mensagem terá impacto, de fato? Quando é que ela será impactante? Quando a forma como você ministra, antes de querer falar com as pessoas, fala com você, ok? Antes de falar com as pessoas, ela fala com você. Maravilha? Se a mensagem não fala comigo, se o tema não fala comigo, ele não falará com as pessoas que estão ao meu redor. Então, a mensagem precisa falar comigo para que ela possa falar com as pessoas, ok? Vamos falar lá, nós estamos agora, gente, caminhandinho, agora para a página número 18. O Supremo Orador Jesus Cristo. Eu já falei sobre Jesus, mas eu queria dar ênfase a vocês, por favor, na página de número 18, no último parágrafo da página 18, que diz assim, ó, um dos aspectos mais marcantes da oratória de Jesus reside na capacidade dele falar verdades doloridas, pesadas, difíceis, mas com graça. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu recebi via Instagram de alguns dos jovens de João Monlevade, de região, todo o campo, algumas expressões assim, pastor, o senhor pegou pesado, mas foi bênção, né? E todas as vezes que prego, tento falar verdades sem magoar, sem ofender, ainda que, cá para nós, o evangelho não foi feito simplesmente para flores. Por vezes, o evangelho vai causar nas pessoas um certo afligividade, uma certa aflição. Mas Jesus tem essa capacidade na comunicação de desenvolver nuances. Nuances é isso aqui, ó. Esse ritmo de ir trabalhando nas entrelinhas para dizer toda a verdade. A pregação de uma boa oratória é isso, gente. É a capacidade de dizer verdades, a fim de que eu atinja a criança de 5, de 7, de 20, de 30, de 50 anos de uma forma transparente. Ok? Por quê? Porque a minha missão é de que a mensagem que eu prego transforme vidas de uma forma extraordinária. Ok? Cleison, mas eu posso, escutem, por favor, eu posso ser simples? Pode. Nunca confunda uma boa comunicação com alguém que fala difícil, né? Você vai estudando ao longo da tua vida e vai chegando ao mestrado, vai chegando ao doutorado, e por ler muitos livros difíceis, muitos livros grandes, né? Os meus livros são assim, gente, ó. Você e é grande, é maior que a Bíblia. E aí, às vezes, você tem uma linguagem um pouco maior, e eu tento falar mais fácil. Mas eu preciso dizer para vocês que uma boa oratória não tem a ver com falar difícil. Uma mensagem de excelência, lembremos, pois, de homens antigos que me pregavam de forma extraordinária, mas nunca tiveram a ver com falar difícil. Uma boa oratória é ser um comunicador excelente de tal forma que qualquer faixa etária consiga lhe compreender. Eu queria que vocês anotassem isso agora, por favor, tá? Porque não tem na apostila. Eu queria que vocês anotassem na página do número 15, de que um bom comunicador é aquele que não tenha nada a ver com a linguagem que ele usa, mas com a capacidade de transmitir a verdade. Um bom comunicador não tem nada a ver com uma boa linguagem, com palavras difíceis, mas tem a ver com ele transmitir toda a verdade que Deus colocou no seu coração com tranquilidade. Tá bom? Maravilha até aqui? Nós podemos prosseguir, gente. Agora são que horas? 10h10. Eu estou chegando agora, gente, porque eu já falei para vocês sobre o que é oratória, já falei para vocês sobre a origem da oratória, não é? O que é oratória? A arte de comunicar com excelência. A origem da oratória, Grécia Antiga, Sócrates, Platão, Aristóteles.
Também lhes apresentei que para uma boa oratória, uma boa comunicação, é necessária entonação, não é? Sutileza. Também lhes falei sobre a postura, a apresentação pessoal, gestos importantes. Comunicar com excelência não tem nada a ver com falar difícil, mas falar com tranquilidade. Nós chegamos agora lá na página de número, deixa eu achar para vocês aqui, de número 24, na apostila que eu mandei para vocês. Gente, 24. A página de número 24 tem como tema, e é o tema que nós queremos chegar, essa é a parte importante, porque essa é a parte metodológica. Cleiton, o que é metodologia? Gente, metodologia é a capacidade de utilizar padrões expressivos e conclusivos que te dão uma ordem única. Então, o que isso significa? É aquela pessoa que ele é um comunicador, que ele tem uma linha única, ele tem uma forma específica de comunicar. Eliseu Rodrigues comunica de forma específica, Elias Torralbo, meu amigo, de forma específica, Pastor Luiz Antônio comunicava de forma específica, mais antigo, Marcos Feliciano comunicava de forma específica, e ninguém consegue copiá-los. Metodologia e desenvolvimento contínuo serve para isso. É quando aquela pessoa, e vocês devem ter alguém, João Monlevade, assim, que é um pregador único, não tem como copiá-lo, a forma como ele prega, como ele desenvolve, é muito específica, e é sobre isso. Um bom orador tem anota aí do ladinho da página de número 25, né, que a gente está agora, um bom comunicador tem personalidade, porque comunicar com excelência, uma boa oratória, começa a te dar personalidade. Eu queria abrir um parênteses, Matheson, gente, Rodrigo, gente que está comigo na live, vocês que estão comigo, Sandro, Isaac, tem muita gente ali, né? Que maravilha. Pensarmos que, e escuta com cuidado, quando eu comecei a pregar com 15 anos, muitas pessoas me diziam, olha, está se achando, quer ser o pregador. Então, assim, ser excelente, ser diferente, ser excelente tem um preço, ok? O que você precisa pensar é, eu serei igual aos demais ou eu caminharei para viver algo extraordinário? Marca essa, hashtag fica a dica lá no meu Instagram. Você vai continuar sendo o mesmo, a mesma coisa, igual a todo mundo, ou você vai utilizar toda a metodologia possível para se desenvolver e se tornar alguém excelente, que Cristo quer usar? Não há mais tempo para a normalidade, gente. Jovens, não há mais tempo para a normalidade. Nós precisamos, especificamente, agirmos com excelência. E excelência só acontece com metodologia e desenvolvimento contínuo. É a arte de sempre fazer o melhor. Não tem oportunidade ruim, não tem pregação ruim, não tem culto ruim. Pode ser, e alguém pode perguntar, para o senhor é fácil. Não, não é, gente. Da mesma forma que prego para vocês, prego para 50 mil, prego para 20 mil, prego no país, fora do país. A mesma excelência que faço em um culto de congresso, faço também no meu culto de semana, onde eu congrego. E na mesma intensidade, porque ser excelente é uma escolha. E ser excelente como escolha demanda prática diária. Marca aí, prática diária. Quando é que eu vou comunicar melhor? Agora eu estou resumindo e aplicando para vocês a picanha da nossa aula. Como é que eu me torno alguém que comunica com excelência? Prática. Prática. E é o que nós vamos falar aqui. Lá na página de número 25, que eu estou falando agora, 23, que é metodologia, está escrito assim, estratégias para práticas eficazes. Como é que eu posso falar melhor, pregar melhor? Quando você aprender a preparar as suas mensagens e pregá-las para você. Então, lá na primeira linha vai estar escrito assim, grave seus próprios sermões antes de pregá-lo. Com isso, como é que eu descubro se eu estou falando bem ou não? Mas simples, gente. Eu faço isso. Minha esposa, quando está aqui, ela também poderia dizer a vocês, eu gravo a minha mensagem antes de pregar, vejo se a estrutura dela está boa, aonde eu errei, quais palavras estão erradas, e tento utilizar as palavras corretas. Eu prego na frente do espelho pelo menos 5 vezes. Anota aí, gente. 5 vezes. 5 vezes antes de eu pregar em qualquer lugar, para entender se a mensagem com a sua estrutura está bem. Então, a primeira coisa que está lá, que vocês vão grifar, está em negrito na apostila de vocês. Então, por favor, está em negrito. Está em negrito. Está também aqui, aprimorando a prática. A primeira coisa que eu preciso fazer é prática constante e regular. Eu preciso praticar comunicação. Eu preciso parar de abreviar. Nossa juventude, e não fiquem bravos comigo agora, tem o costume de abreviar que, ele, VC. Não. Um comunicador do evangelho, um pregador da palavra, não abrevia. Ele escreve com excelência. Ele usa a oratória.
Ele usa a oratória com excelência. E vocês que estão me ouvindo, comecem a mandar as perguntas, que daqui a pouco nós vamos respondê-las. Então, prática constante. Grifa isso. Eu preciso gravar e me escutar. Qual é a segunda coisa que eu acho importantíssima? Pratique a fala em voz alta. Aprenda a falar em voz alta. Diga sempre, abra a boca. E isso aqui, ó, não tem na apostila, anota. É lalação. É utilizar o A, o E, o O, o U. Aprender a abrir a boca para falar. Ok? Você precisa fazer isso. Você precisa aprender a falar, praticar em voz alta, ok? Assim como a música tem as práticas fonéticas, a pregação também tem. Buscar falar. Gente, surgiu a oportunidade de pregar no culto da tarde, culto de oração, culto na casa, culto na rua, para alguém. Aonde você for, seja excelente, com equidade, com equilíbrio, ok? Ok? Mas aprenda a falar a todo momento. Na escola, nas redes sociais, na faculdade, no mercado, para comprar, para falar com alguém, para mandar um áudio. Não use vícios, fale com clareza. Porque quem fala com clareza no secreto, hashtag fica a dica, quem fala com clareza e excelência no secreto, quando falar em público, já será com eficácia e com clareza, ok? Tá bom? Outra coisa importante, simule situações de pregação, ok? Simule pregações, simule atos de pregações. Olha para mim aqui, gente, por favor, é muito importante vocês retomarem essa aula depois, para que vocês escutem o que eu vou falar por muitas vezes. Você precisa treinar a sua pregação antes de pregar, desde o começo. Então, saúde os irmãos com a paz do Senhor, agradeço o pastor, agradeço a liderança, leia o texto e comece. Porque se você deixar para fazer a pregação no púlpito, você não vai ter ideia de como começar. E marca isso. Isso é homilética, mas também é oratória. Se você começar o sermão mal, vai terminar mal. Mais importa o começo do sermão do que o final dele. Porque o final é consequência de um começo. Mas não há começo se você somente estiver no final. Então, comece a sua mensagem com excelência. Ok? Fale em pequenos grupos, faça isso na escola, foque no aspecto da dicção. O que é dicção? É isso aqui, ó. Abra a boca, use a língua, ok? Olhe nos olhos, mantenha o ritmo e com certeza você vai ter sucesso. Todo mundo comigo até aqui, lembrando que vocês podem retomar essa aula, reassisti-la, ok? Utilizar a apostila que vocês têm nas mãos e também a apresentação em PowerPoint, onde estão os tópicos das quais eu estou falando com vocês. Bacana? Gente, qual a próxima, Cleiton? Você precisa aprender a ouvir pessoas que pregam bem. Gente, um conselho, tá bom? Estou terminando. Um conselho importante. Parem de ouvir pessoas que falam de forma equivocada, errada. Aprendam a não ouvir pessoas prolixas, pessoas repetitivas, pessoas que falam pouco da Bíblia e muito de si mesmo, pessoas que gritam mais do que pregam. Nós gritamos, somos pentecostais, ou glória, mas na hora certa, no momento certo, para a ênfase de algo certo. Passe a ouvir comunicadores para você aprender a falar primeiro. Unção é pessoal, não precisa buscar em outro. Unção está em você. Agora, metodologia é aprendizagem. Então, aprenda a falar, aprenda a comunicar, ok? De que forma, Cleiton? Pregue para pessoas, busque o feedback do seu líder. Eu não sei quem é o melhor pregador de João Monlevade, deva ter alguém que seja o melhor comunicador. Peça a fala dele, do seu pastor, do seu líder. Aprenda a ouvir críticas, isso vai construir uma fala melhor para você. Reflita após cada pregação sua. A mensagem foi clara? Eu consegui manter a atenção do público? Houve conexão com as pessoas? Eu consegui transmitir todo o conteúdo? Você consegue comparar isso depois, entre as pregações que você teve, qual foi a melhor? E estude mais sobre oratória e comunicação ao longo do tempo, tá, gente? Isso vai ajudar muito, mas muito, muito, demais. Vocês não têm ideia. Muito vocês, tá bom? Cris, quais os recursos para a gente poder manter uma boa oratória? Fale com clareza, fale com calma, aprenda a utilizar o ritmo e o tom, aprenda a olhar para as pessoas, se porte com educação, clareza, beleza, excelência. Fale sempre de forma com que as pessoas entendam, não tenha pressa, com certeza você vai ter sucesso. Leia livros, leia artigos, ouça quem fale mais e quem pregue melhor, e com certeza você vai ter sucesso.
Gente, 22 horas e 20 minutos. Deixa eu dar outro ponto importante da oratória. Um bom orador é sempre firme com o horário. Foi me dado até as 22h30. Eu queria muito poder responder as perguntas que vocês têm a apresentar a nós. Então, se possível, por favor, vamos às perguntas para nós tentarmos entender o nível de conhecimento, as dúvidas que vocês tiveram. Lembrando que essa aula está disponível, vocês podem voltá-la. Eu prefiro falar todo o conteúdo com clareza, em ordem cronológica, e vocês retomarem o conteúdo para que vocês possam revê-lo, do que eu ter uma aula que eu só fale metade do conteúdo e vocês não entendam nada. Ok, gente? Oratória é metodologia. Tem que praticar para você atê-la, tá bom? Liderança, eu não sei quem está comigo, gente. Eu não sei como vamos fazer agora. Eu sei que a aula está online, mas eu preciso responder perguntas que eu vi que surgiram ali, tá? Podem ser agora, pode ser ao longo do que eu for falando. Quem vai entrar agora? Gustavo, Rodrigo, Ana Paula, eu posso seguir respondendo as perguntas. Eu preciso de uma orientação agora aí da liderança. Senhor pastor, tem as perguntas aqui, o senhor tem elas aí? Manda lá, Rodrigo. Pode falar que eu vou respondendo. Beleza, pastor. A primeira pergunta aí, pastor. O hábito de ter uma leitura diária ajuda na oratória? 100%. Quer a crítica da excelência para você, gente? Quer a crítica da excelência? Não só ler. Aprendam a ler conteúdos que melhorarão a tua dicção. Então, eu, por exemplo, na época da faculdade, eu lia até dicionário para compreender as palavras, a semântica das palavras, né? O que é facção, o que é ocioso, o que é pretérito, o que é positivista, o que é anelamento, o que é anseio. Tem palavras que pouco são utilizadas. Então, sim, a leitura diária é primordial. Um bom comunicador, até porque, vamos lá, deixa eu abrir um parênteses aqui, né? Um bom orador lê muito, mas um bom orador crente que prega a palavra tem que ler Bíblia. Pelo menos uma vez ao dia, e ler. Não é aquele negócio de um versículo, não. Tem que ler. Então, sim, a leitura diária enaltece, aprimora e auxilia numa boa comunicação, tá bom? Próxima, Rodrigo. Por falar muito, ajuda na oratória? Depende do que falar muito representa, Rodrigo. Mas sim, se você falar corretamente, tá? Nós precisamos aprender a quebrar os vícios linguísticos. O que são vícios linguísticos, Cleison? Vícios linguísticos são a capacidade de falar né, então. Você já deve ter visto alguém que ora e repete papai, Deusinho, queridinho, e não desenvolve uma boa fala. Sim, se você falar muito, mas falar corretamente, ajuda. Se você falar muito e falar errado, precisa aprender a corrigir os vícios. Vícios de repetição, semântica repetida. Então, né, entendeu? Então, precisam ser cortados e eu preciso aprender a falar corretamente, tranquilamente, pausadamente. Isso, com certeza, me dará mais clareza na pregação. Abrindo um parênteses, Rodrigo, assim, ó, e escutem, hashtag fica a dica de novo, tá? Deus sempre vai querer usar aquele que mais se dedicar. Quanto mais você tiver, mais Deus usará. Quanto mais você oferecer, mais Deus te levará. Quem mais tem a oferecer a Deus, Deus mais levará. Porque Deus usa o que você conhece. Fica a dica aí, tá? Bora para a próxima, Rodrigo, por favor. Como lidar com a oratória com maior número de público-alvo? Olha só, isso retoma um pensamento e não está na apostila. Eu sabia que tinha pergunta, eu deixei para responder agora. Por que as pessoas fracassam na comunicação, Rodrigo, Gustavo e Ana? E você que está com a gente agora? Por vários fatores. Eu queria que vocês anotassem isso agora, porque isso não tem na apostila, eu reservei para agora. Quando é que as pessoas fracassam na oratória? Quando o medo toma conta. O medo, ele é normal, ele faz parte. Eu tenho medo. Só que o medo é um impulsionador para o meu preparo. Quando eu não me preparo devidamente, o medo toma conta, porque o fracasso parece ser previsível. Então, quanto mais eu me preparo, menos o medo toma conta, no sentido de querer me derrotar. Então, quanto maior o público, maior será o meu medo se eu não estiver preparado para aquele momento. Porém, você precisa aprender a utilizar a oratória, a retórica, ao seu favor. Então, eu utilizo o pedestal, me ajuda a perder muito medo. Eu foco em alguma pessoa que está no público, me olhando e confirmando, um amigo, alguém, minha mãe, meu pai, eu tenho que focar em alguém. E automaticamente eu vou crescendo com tranquilidade. Começar bem, Rodrigo, é um grande preponderante, é uma grande opção para que você erre menos, tá? Ter um esboço descritivo dos tópicos para você seguir, para você não errar, é também uma forma de você reduzir o medo
e melhorar a tua capacidade de fala, porque você consegue se concentrar no texto. Retomamos ao conteúdo e lembrar que se você pregar antes a mensagem, você vai estar preparado. Eu queria abrir um parênteses para que nesse bojo também entre a opção de que eu preciso sempre pensar no que pode acontecer comigo. Falta de luz, gente caindo, alguma situação, chuva, queda de energia, tem alguém entrando, um endemoniado. Tudo isso tem que estar ali na minha mente para que eu esteja preparado. Como agir para que eu não fracasse na comunicação do Evangelho? Amém? Bora para a próxima. Como lidar com a péssima dicção? Qual seria a dica sobre a pessoa que tem dificuldade na fala, como gagueira? Eu sou gago. Não parece, né, Rodrigo? Eu sou gago. Tá aqui, ó. Caneta na boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 100 vezes por dia. 100 vezes por dia. É técnica. Tem um livro que fala sobre isso. Como me tornei um bom comunicador. Quebre isso. Qualquer gagueira, qualquer falta de comunicação será aperfeiçoada com a lalação, pronúncia, semântica. Abrir e fechar a boca com paz. Permitir com que a faringe e a laringe trabalhem de forma correta, puxando o ar e soltando o ar. Não puxando com a barriga, mas com o diafragma, ok? Puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca, falando abertamente cada vogal e cada consoante. A, E, I, O, U. Vai me dar proeminência, sucesso, e eu vou falar melhor, fazendo 60 vezes para que eu aprenda a falar de forma correta, ok? Próxima. Vão escrevendo isso se não estão entendendo. Eu vou aqui. Falar em frente ao espelho ajuda na oratória? 1000% é o que eu faço até hoje. Eu prego para públicos, já preguei para públicos de mais de 60 mil pessoas, e até hoje, antes de eu pregar a minha mensagem, eu paro na frente do espelho e falo meu sermão pelo menos 5 vezes, de forma com que eu consiga falar e me ouvir, e automaticamente isso me gera confiança, memorização, cadência e rumo. Então, sim, pratiquem a fala, pratiquem comunicação, trava-línguas, cantem, aprendam a falar de forma correta no efeito do espelho, é muito bom para que você possa ter reflexo da tua fala, no que tange a lalação. Próximo, Rodrigo. Além da Bíblia, quais livros o Senhor indica? Gente, olha só, eu tenho uma biblioteca aqui bem bacana, mas se você deseja pregar e aprender a comunicar melhor, eu orientaria que você utilizasse não só dicionários, comentários bíblicos, tá? Eu tenho vários para citar para vocês, eu posso mandar uma lista, Rodrigo, depois, para a gente não ficar falando o nome de um por um aqui, mas eu tenho uma lista que faz parte do meu curso de leitura bíblica, que até está disponível e está gratuito no site da Gospel Class, para quem deseja aprender a ler a Bíblia, lá tem uma recomendação de livros. Eu mando uma lista depois, mas sim, Bíblia, comentários, dicionários, interpretativos, vão ajudar muito, eu passo uma lista depois para a gente ganhar um tempinho aqui, tá bom? Próximo. Sobre citações extras bíblicas, nos dê dicas sobre como e quando utilizar. Exemplo, cristãos antigos, líderes e etc. Maravilhoso, Rodrigo. Olha só, é sempre muito importante numa mensagem, não é minha aula de hoje, gente, tá? Então eu não vou entrar no assunto. Mas se fôssemos falar sobre exegese e hermenêutica, é sempre importante você mostrar qual a base da tua mensagem. Se eu for falar sobre Roma, romanos, então, onde estava Roma, o que era Roma, o que estava acontecendo, por que Paulo mandou essa carta para lá? Isso é sociologia, antropologia. E sim, existem escritores do período bíblico, cristãos, que estão debaixo da nossa fé, publicados pela CPAD, que podem dar uma base melhor de entendimento histórico, social, religioso. Então, o que acontecia, como se vestiam, o que comiam, o que faziam, por que Paulo fala acerca daquilo. Um exemplo claro é Paulo escrevendo aos Efésios, não se embriagueis comigo. Por que Paulo fala isso para lá? Por que não para outra igreja? Então, sim, é muito bom. Eu indicaria você fazer essa citação no começo da tua introdução, se ela for uma introdução histórica, geográfica, cultural, sempre no começo, porém não muito, entendendo se a igreja respeita, se o teu pastor permite, e se a igreja não tem uma visão contra isso, tá? Sempre que o pregador com excelência for pregar, entenda a igreja, entenda o costume para você não errar. Mais vale a obediência do que o talento, tá bom? Sempre importante. A oratória auxilia na interpretação e entendimento da palavra de Deus? Olha só, não é que ela auxilia, gente. Entenda que a oratória é a arte de comunicar melhor, falar melhor, qualquer assunto.
a melhor arte para você interpretar a Bíblia melhor é uma boa exegese do texto, que aí é outra aula, mas a oratória te causará a necessidade de ler melhor, de investigar melhor, para que você fale melhor, não só originais, mas termos. Então, a oratória te obriga a você fazer uma exegese melhor do texto, investigar o texto, ler o texto, compreender o contexto do texto dentro de uma expressão homilética e hermenêutica. Sim, mas a oratória não serve para isso. Ela é o instigante para que você possa fazer uma melhor interpretação da Bíblia, tá? Próximo, Rodrigo. Qual seria a dica para o pessoal que não consegue expressar muito bem as palavras? O básico, Rodrigo. Gente, o básico, tá? É muito importante você começar pelo básico. Então, pregar para alguém, pregar em casa, texto fácil, Marta e Maria, evangelhos, histórias simples. Comece lendo a história, entendendo a história, explique a história e faça uma aplicação. Comece com sermões simples, de 4, 5 minutos na sua casa, entre amigos, né? Comece pregando para você mesmo. Salmos, leia o Salmo, explique o Salmo e aplique o Salmo na tua vida. Em 5 minutos, já vai te dar clareza. E você vai crescendo, vai aumentando, e daqui a pouco você está pregando 2 horas e ensinando também dessa forma, tá? Próximo, Rodrigo. Fale mais sobre cadência. Pergunta do nosso pastor Gil. Ô, pastor Gil, que maravilha, que bacana. Olha só, cadência. Cadência é o ritmo, o compasso da fala, da semântica lalativa. A cadência, esse escadeamento que a pregação exige, é a forma fonética, o Rodrigo, pastor Gil, né? Perdão, pastor Gil Dias. Cadência é a forma como o sermão cresce ou decresce. Dificilmente os sermões decrescem. Os sermões decrescem quando ele tem a perspectiva salvadora, salvatória, salvaterium, né? Mas o escadeamento, a cadência, é essa forma de você usar as nuances rítmicas da fala. Então, falar com mais vibração, com mais energia, falar de forma mais calma, mais tranquila. Essa expressão bacana de você regular os sons, né? Então, eu mesmo utilizo muito isso na minha pregação esse ano que eu tive com vocês. Eu utilizei muito, entendendo a necessidade de vibrar com vocês por coisas que vocês também sentiram do Espírito ser verdade. Isso é cadência. Mas senti também uma necessidade de falar com mais paz, sair do microfone para chamar a atenção, para que vocês baixassem o ritmo, o glória a Deus, e pudessem me ouvir com mais clareza. Depois que eu lhes expliquei o texto, utilizei a cadência e ergui o ritmo e os levei a de fato, afirmar isso com fé, glorificando e exaltando. Isso é cadência, pastor Gil. Ela deve ser utilizada em mensagens pentecostais, dificilmente utilizamos isso em ensino bíblico, tá? Mas essa cadência, eu diria, o Rodrigo, Gustavo, Ana, pastor Gil, que ela é quase um final de quem já está pregando e o faz com um ministério chamado vocação, tá bom? Vamos lá, estou por vocês. Próxima. Devemos preparar a voz para pregar, exercícios vocais e o quanto isso influencia na comunicação? Tudo. Rodrigo, totalmente, tá? Como nós não temos uma possibilidade, né? Não só fonética, bombinha, respiração, inalação, eu faço, preciso, porque eu prego 5 vezes por semana, 4 vezes por semana, em 4 climas diferentes, em 4 estados diferentes, às vezes em 2 países diferentes. Então, muda muito e mexe muito com a minha garganta. Nunca tive inflamação, porque prego com diafragma. Mas é importantíssimo você aquecer a voz para não ter pigarro, não tomar água gelada antes, não tomar nada doce, para não ficar aquela saliva grossa que engrossa a voz. Eu sempre oriento, e é uma brincadeira, gente, vocês estão comigo? Glória a Deus. A melhor forma de você aquecer a voz é cantando os hinos e louvores da igreja. Né? Então, cante com força, né? Glorifique a Deus, vai aquecendo a tua garganta, chegue antes da mensagem, né? Para você participar, cantado lá, que isso já vai aquecer a tua garganta. Mas se você estiver no hotel em casa, faça exercício, né? Para desbloquear, para você aquecer, é importantíssima. Mas se você não tem essa capacidade, não tem essa possibilidade, não tem essa condição, cante os louvores da igreja que já vão aquecer a tua voz e vai te ajudar a você não ter pigarro. Só não toma coca gelada, gente, em nome de Jesus, depois do culto, isso prejudica a voz, tá bom? Bora, Rodrigo, próximo, meu amigo.
o temperamento de uma pessoa influencia como ela comunica ou vai comunicar? Olha só, também não é minha matéria, tá? Porque essa comunicação dentro de temperamento, nós pegaremos ela dentro da própria hermenêutica e homilética, tá? Dentro da retórica. Mas sim, quem perguntou foi o Alan, né? Sim, Alan. Por quê? Eu sou uma pessoa mais colérica, ao mesmo tempo sou mais fleumática, então, às vezes, a minha comunicação é mais enfática, fervorosa, diria John Wesley, tem mais fogo. Ainda que eu seja ensinador, grande parte da minha vida é ensinar. Ainda que eu seja teólogo, tenho mestrado, gosto de uma linguagem mais erudita, mas eu creio no avivamento, isso está dentro de mim, eu sou, né, pentecostal. Então, sim, e uma regra que interliga isso, que é a homilética, que eu falei para vocês, é você conhecer quem você é. Se você não tem essa capacidade pentecostal, mais agarrida, comunique conforme você é. Aprenda, isso é outra matéria, mas aprenda quem você é. Aprenda que textos lhe apetecem. Não pregue o que não lhe apetece, não pregue textos difíceis. Aprenda a comunicar baseado em quem você é. Se você é mais emocional, se você é mais técnico, se você é mais histórico, mais geográfico, se você é mais paulino, mais carta, mais petrino, se você gosta do Antigo Testamento, aprenda o que lhe apetece, o que você comunica melhor, para depois você comunicar com excelência. Tá? Então, sim, o temperamento ele vai fazer. Olha o Eliseu Rodrigues, meu amigo. É um expositor calmo, tranquilo, com excelência, daquela forma dele. Né? Pega o André Matias, meu amigo. É um pregador pentecostal, um vozeirão. Sim, o temperamento influencia na mensagem, na forma como você prega. Próxima, Rodrigo. Como pregar sem se perder em palavras ou no texto? Como lidar com a oratória quando nos perdemos na comunicação da pregação? Bacana. Acontece comigo até hoje, tá, gente? É normal diante a um público e mesmo. Então, a única forma de você fazer isso é o que eu falei no começo, para uma boa oratória. Desenvolvê-la na frente do espelho, pregá-la antes, criar um esboço. Gente, esboço não é pecado, ok? Você precisa ter uma ordem cronológica dos fatos, do texto que você quer falar, o começo da frase, para você saber onde você vai caminhar. Então, para você não se perder, tenha um esboço. Tem um esboço que eu disse, me perdi. Respira. Chama a igreja para glorificar. Se ache no teu sermão, retorne onde você parou. Por isso que é importante ter um esboço, tá? Me perdi. Não lembro onde eu estava. Deus tomou a casa, eu comecei a glorificar, foi uma bênção. Respira, deixa a igreja glorificar, volta para o teu esboço, acha ele e se concentra nele. Dica que eu dou, né? Sempre mantenha os olhos no esboço, pelo menos uma vez a cada frase. Falou, comunicou, volta para o esboço. Você fica nessa, olha para cá, olha para lá, sem que a igreja perceba, vai te ajudar você a não se perder. Se perdeu, tranquiliza, não fica nervoso, não fala que se perdeu, não diz para a igreja que está perdido, acalma o teu coração, deixa a igreja glorificar, puxa um louvor, se você não sabe cantar, convida a igreja para glorificar, para levantar a mão, respira, bebe uma água e se encontra de volta no sermão. Próxima, Rodrigo. Eu acho que eu expliquei essa, foi duas, né, gente? Foi duas. Fale mais sobre o que fazer e como melhorar quando a pessoa tem dificuldade de olhar para o público. Gente, ó, aí dentro da comunicação é uma linha gradativa. Você precisa aprender assim, ó, a respeitar o púlpito é aquilo que a gente põe a Bíblia, tá, gente? Só precisa, isso me deixa muito incomodado. O púlpito é onde eu ponho a Bíblia. O palanque, onde está o púlpito, né, onde a gente senta nas cadeiras, eu não o desrespeito. É um local onde Deus coloca homens de Deus para falar. Mas eu preciso fazer aquele local um local comum para mim. Vou explicar. Davi vai dizer assim, ó, eu queria viver na tua casa. Isso é respeito. Ele amava tanto a Deus que ele queria estar lá. Quando é que eu tenho medo do público, do palanque ali, do local onde eu prego, com as pessoas me olhando? Quando aquilo para mim é anormal. Então você precisa criar normalidade, sem desrespeito, por querer estar ali. Aquilo tem que ser o seu ambiente. Eu amo aquilo ali. É minha vida. Eu tenho medo, tenho preocupação. Eu balanço as pernas até hoje. Por respeito, por saber que aquilo é comunicar a palavra. Mas eu preciso tornar aquele meu ambiente dado por Deus. Deus me deu, Deus me chamou para comunicar. Eu não posso ter medo do que Deus me deu. E eu tenho que olhar para as pessoas com alegria, com paz. E me sentir, de fato, escolhido por Deus para aquele momento. Valorizar o que eu estou passando, e isso vai me dar confiança. Não é altruísmo, não é prepotência, não é arrogância. O sangue de Jesus tem poder. Mas eu preciso olhar para as pessoas e entender o privilégio que Deus está me dando, e isso me dará confiança para que eu comunique com melhor, com melhor, com melhor. Tá bom? Vê se eu respondi quem perguntou, porque esse é um detalhe muito importante, tá, Rodrigo?
Vamos para a próxima. A hora que você me disser, eu estou com vocês, tá, gente? Até a meia-noite. Vamos lá. Vamos refazer essa aula. Bora, Rodrigo. Explique como a retórica ajuda em ter uma boa oratória, além de ter uma personalidade. Eu gosto de um sermão expositivo. Olha só, gente, retórica é uma coisa muito complexa. Quem perguntou essa aí? A retórica é a arte de você fazer esse falar bem dentro de uma personalidade, né, o Rodrigo? Quando eu possuo uma retórica aplicada, na minha compreensão, isso dentro do retorim, né, é quando eu compreendo a minha personalidade. Essa retórica só vai existir, o Rodrigo, e é importante destacar isso para quem está começando agora. A retórica, ela é a fina ou o fino ajuste da engrenagem da comunicação, tá? Retórica, ela aparece automaticamente, porque retórica é o óleo, é o azeite da comunicação dentro da oratória. Então, quanto mais eu comunico, mais eu vou aprendendo a essa eficaz fala, essa eficaz comunicação, essa eficaz sonorização, essa perspicaz. A única forma de você ter uma boa retórica é você tendo uma boa oratória, porque a retórica é consequência de uma boa oratória. Uma boa oratória. Esse mapeamento, essa linearidade na fala me dará uma boa retórica. Vamos ver se eu consigo explicar aí, tá? Vamos para a próxima. Pastor, a última pergunta. Tá bom. A Bíblia vai dizer, a expressão, a Bíblia vai dizer, é errada? Não, porque naquela errada, a gente sempre tem que pensar que quem comunica, né, comunica baseado na sua etimologia. Então, eu sou paranaense, vocês são mineiros, nós somos paulistas, nordestinos. Então, a expressão, a Bíblia vai dizer, a Bíblia disse, a Bíblia dirá, a Bíblia diz, é só uma forma, dentro do pretérito da língua portuguesa, que é tão difícil, de exclamar uma verdade. Então, a Bíblia diz, a Bíblia vai dizer, porque a Bíblia está em mim agora como comunicador. Então, a Bíblia vai dizer o quê? O que eu vou falar agora. Ela já diz, mas agora ela vai dizer por mim. Então, não há erro, é só uma semântica frasal dentro de um pretérito, dentro de um tempo da linguagem do verbo, que talvez não se aplique a todos os países, todos os estados, né? Portugal, por exemplo, não se aplica, a Alemanha não se aplica. Existe mas quando você aprende a ler melhor e a falar melhor, essa fraseação muda, tá bom, Rodrigo? Com certeza ela muda. Tem uma última mensagem ali, Rodrigo, lê ela para nós terminar. Só a última. Fechou, pastor. O que um pregador precisa para ser constante em suas leituras diárias da palavra e dos estudos? E qual a diferença entre pregar e pregar com unção? Vamos lá. Vamos dividir em duas partes, tá, Rodrigo? Eu terminei. Olha só, vou dizer uma coisa que talvez choque, né? Eu sempre digo isso nos meus alunos, seja na faculdade ou nos meus cursos, tá? Rodrigo, não tem como ser pregador se eu não entender o peso que isso tem. Eu preciso entender que pregador eu quero ser. Eu quero ser só um pregador, só mais um, só um comunicador local, só um comunicador na minha igreja, eu quero ser um comunicador no meu estado, eu quero ser um comunicador na minha nação. Um pregador que deseja comunicar o evangelho precisa entender o peso que isso traz. Nós estamos falando, nós estamos expressando, estamos defendendo de que comunicar o evangelho é falar sobre a eternidade, é falar sobre Cristo. E eu entendo que isso é uma responsabilidade, gente. Então, o que eu preciso para comunicar o evangelho é entender o meu chamado, o peso dele. E que esse peso traz. Não dá para pregar o evangelho despreparado. Eu penso e entendo, e Paulo vai dizer, de que isso chega a ser um pecado, né, de tanto que nos foi dado. Nossa geração tem tanto acesso ao conhecimento, e nós pecarmos por priorizarmos outras coisas. Um bom pregador, eu sempre digo isso, você conhece se o pregador quer ser pregador, se a televisão dele é maior que a biblioteca dele, ele tem um problema. Ele precisa ter uma biblioteca maior que a TV, uma brincadeira de expressividade aqui no meu estado. Você precisa querer, você precisa desejar, você precisa levantar com o livro, deitar com o livro, amar a leitura, amar a oração, amar o jejum, amar falar de Cristo, amar comunicar, amar alcançar pessoas. Essa é a única forma de ser constante. Porque enquanto você descansa, muitos estão lutando. Você precisa continuar estudando, lutando, trabalhando para você poder alcançar essa verdade. E eu acho que, e aí terminando a pergunta, tá, gente? Pregar e pregar com unção, talvez isso é uma questão cultural, tá? Talvez não, isso é uma questão cultural, isso é uma questão de avaliação. Eu só entendo que, consertando essa pergunta, meu amigo, não que ela esteja errada, tá, Ana, né? Perdão, irmã, de que
toda pregação tem que ter unção. Toda vez que eu falar de Jesus e que eu apresentar o texto, ela precisa trazer as pessoas ao encontro de Cristo. Eu penso que a falta de unção numa pregação se tornou justificativa para falar acerca de que, eu sou um ensinador. Só que tudo que envolve a Bíblia tem que ter graça, tem que ter unção. A unção se manifestará de várias formas. Aí volta na pergunta do outro irmão, que é quanto a eu ser mais exclusivo ou não. Porém, a graça de Deus, a unção de Deus há de se manifestar. Eu termino a minha fala, Rodrigo, dizendo que nós só não podemos confundir pregação com ensino. Pregar é pregar e ensinar é ensinar. As duas têm ações diferentes em tempos diferentes. A publicação no meu Instagram, eu vou publicar daqui a pouco de volta, que fala a diferença entre pregar e ensinar. Amém, meus irmãos? Rodrigo, antes de eu terminar, de eu te passar aí a oportunidade de eu encerrar minha fala. Alguém perguntar com isso, como eu faço para melhorar a minha oratória, a minha comunicação? Eu tenho 2 livros, gente, que são livros do meu mestrado e do meu doutorado. Um deles é Oratória e Eloquência, um livro extraordinário, gente, com todas as técnicas possíveis para você se desenvolver. É o único livro que se tornou um curso em nível acadêmico, de comunicação cristã, pentecostal. Então, Eloquência e Oratória. Está na final da apostila de vocês, tá bom? Eloquência e Oratória. E o outro é Manual Prático para a Formação de Pregadores, o Rodrigo. Como se tornar um pregador melhor. Alguns adquiriram da vez que eu estive aí. Também eu tenho esse livro para você ler. Tem disponível também na Amazon para você adquirir. Mas eu vou mandar uma lista de outros livros, ok? E aí eu termino a minha fala. Plataforma Gospel Class. Tem um curso liberado para vocês, tá bom? Para vocês que estão aqui hoje, que é como ler a Bíblia. Se você deseja pregar melhor, precisa aprender a ler a Bíblia de forma correta. Entra lá, Gospel Class, CLASS. Vai estar lá no meu Instagram também para vocês adquirirem. Livre para vocês, só hoje, quem entrar hoje, quiser matrícula hoje, curso gratuito para vocês aprenderem a ler a Bíblia melhor, tá bom? A minha oferta na vida de vocês, pregadores, eu fiz com o Matos, esse curso tem um custo, mas eu estou liberando gratuito para vocês, todos aí da Mumad Kajomi. Meu Deus, que semântica. Tá bom? Gente, meu muito obrigado, agradeço a vocês. Perdão pela aula um pouco mais corrida, mas volto a dizer, retomem o conteúdo, reassistam a aula várias vezes, leiam a apostila e deem uma olhada na apresentação em PowerPoint que eu vou enviar daqui a pouco para o Gustavo, para que vocês possam rever a aula e aplicar na vida de vocês no próximo ano, e eu quero ver vocês pregando no próximo congresso da UMAD. Eu já esqueci o nome do novo, tá bom? UMAD... Eu esqueci. Como é que é, Rodrigo? Fala aí a semântica do Jorge. UMAD Kajomi. Meu muito obrigado, um beijo no coração de vocês, abraço fraternal em Cristo Jesus. Obrigado pela oportunidade. Perdão pelas minhas falhas e espero que tenham alcançado o coração de vocês em nome de Jesus. Deus abençoe. Pastor Cleison, Deus abençoe a sua vida. Que aula maravilhosa para nossas vidas. Deus abençoe toda a sua casa, toda a sua família. Tá bom, Pastor Cleison? Amém. Meu muito obrigado. Deus abençoe vocês poderosamente. Muito feliz. Deus abençoe. Amém. Nós agradecemos também nosso pastor Carlinhos, nosso pastor presidente, nosso pastor Materson também, que é o coordenador geral da Mágica Jomi, toda a coordenação da Mágica Jomi geral, né, a todos os coordenadores setoriais, a todos os jovens pregadores, né, por essa aula maravilhosa, pela participação de todos, pelas perguntas aqui feitas, né, que Deus abençoe cada um de vocês. Lembrando também, pessoal, terminando a aula aqui, vai ter enquete, vote lá na enquete se você participou da aula. E na quinta-feira já está disponibilizado o link para a prova. Então, não deixe de fazer a prova, tá bom? Agora nós vamos pedir o nosso pastor Cleison para nos dar essa honra de estar fechando essa aula com a oração, pastor. Meu Deus, a honra é minha, Rodrigo. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade incrível que eu tive de poder estar com vocês. Eu só tenho a agradecer. Pai, bendito é o teu nome sobre todas as coisas. Eu quero lhe agradecer pelo privilégio único, excepcional, Pai, singular, que eu tive de estar com os jovens, Senhor Deus, nesta noite. Eu pude ter o privilégio de, Pai, respondê-los, mas também transmiti-los um pouco do conhecimento que o Senhor me permitiu angariar, Pai, conquistar ao longo do tempo. Meu pedido, Senhor, é que assim como Davi pediu ao Senhor, eu quero transmitir aos corações deles, que eles possam guardar, Pai, a Tua palavra no seu coração. Que eles amem a santidade, Senhor, que o que nós aprendemos aqui hoje possa ficar guardado em seus corações. Deus, ajuda-os com ciência, com conhecimento, para que eles possam crescer, se desenvolver. Pai, comunicadores, professores, ensinadores, mestres, pregadores da Tua palavra. Que, Senhor, eles amem a palavra de tal forma que ela fique presa em seus corações.
Pai, que não haja neles a variação, Senhor Deus, de pensamento. Livra-os do mal, Senhor Deus, do homem mal, do pensamento mal, Senhor, dessa volatilidade que o mundo tem apresentado. Meu pedido, Senhor, ainda continua intenso. Cubra-os com teu sangue, com a presença, Senhor, desse paracleto, do teu Espírito Santo sobre eles. Que eles sejam cheios, Pai, que não lhes falte autoridade. Azeite, Senhor, livra-os, Pai, do ser prolixo, Senhor, da vida, da falta, Senhor, de interesse, de comprometimento, que eles possam avançar, crescer, Deus, não só na vida profissional, financeira, mas avançar na palavra, na comunhão, com a tua presença. Eu sei, Pai, que a minha oração é delongada, mas eu quero abençoá-los com as mais ricas bênçãos. Pai, que daquilo que queima na minha alma possa queimar também na alma dos teus filhos. Eles possam avançar e que, Senhor, em algum tempo determinado, eu possa ouvir o nome de alguém, Senhor, saindo de João Molevade e sendo usado por Deus de forma extraordinária. É a minha oração, faço com fé em teu nome, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor. Bem, meu amigo, Deus abençoe. Amém. Pessoal, lembrando também, nós teremos dia 1º de maio, que vai ser feriado, nosso dia com Deus lá no Templo Arca. Vai estar começando às 14 horas, previsão para o término é às 20 horas. Mas lembrando que Deus derrama a graça sobre as nossas vidas, nós estaremos lá glorificando a Deus. Então, nós convidamos a cada um de vocês, convide um amigo para estar lá, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Você é nosso convidado especial, monte sua caravana, esteja ali para adorar e engrandecer o santo nome do Senhor. Deus abençoe cada um de vocês, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém?